Você já parou para pensar em como uma escolha aparentemente insignificante pode mudar tudo? Em 1952, Ray Bradbury nos deu uma lição poderosa em sua obra O Som do Trovão. Imagine isso. Um caçador viaja ao passado, pisa em uma simples borboleta e, ao retornar, descobre que o mundo mudou completamente. Parece um exagero, mas essa história é uma metáfora fascinante sobre como pequenos atos podem desencadear transformações gigantescas. É como derrubar o primeiro dominó de uma longa fileira. Você nunca sabe até onde vai chegar. Agora, pense em algo prático. Aquela vez em que você escolheu um caminho diferente para o trabalho e acabou conhecendo alguém que transformou sua vida. É esse o tipo de impacto que Bradbury quis explorar, só que numa escala inimaginável. O conceito é quase assustador de tão simples. O menor deslize em um sistema pode desencadear uma reação em cadeia que molda futuros inteiros. Isso nos faz questionar: até que ponto temos controle sobre as consequências de nossas ações? Mas o que realmente intriga é a ideia de sensibilidade às condições iniciais. É como jogar uma pedra em um lago calmo. O impacto parece pequeno, mas as ondulações viajam longe. Assim também são nossas decisões diárias. Cada passo, cada escolha, cada palavra que dizemos tem o potencial de alterar o curso da nossa história. E por mais que isso nos faça hesitar, é também uma lembrança poderosa de que nossas ações, por menores que sejam, possuem um peso imenso no futuro. Imagine estar em um laboratório, com uma máquina tentando prever o clima e descobrir, sem querer, algo que mudaria a maneira como vemos o mundo. Foi exatamente isso que aconteceu com Edward Lorenz nos anos 1950. Enquanto trabalhava em um modelo matemático para prever o tempo, ele fez o que parecia uma escolha inocente. Arredondou um número. Para ele, era um detalhe insignificante, mas o resultado foi avassalador. O que era para ser um cálculo previsível se transformou em um cenário completamente novo, como se o futuro tivesse decidido brincar com as regras. Essa descoberta deu origem ao conceito que chamamos de teoria do caos, um campo que estuda como pequenas alterações podem causar efeitos gigantescos. Pense em como um grão de areia pode atrapalhar o funcionamento de um relógio. Parece simples, mas no mundo real, isso pode significar a diferença entre um dia ensolarado e um furacão inesperado. Para Lorenz, a lição foi clara. Sistemas complexos, como o clima, são absurdamente sensíveis a qualquer mudança inicial, mesmo que pareça irrelevante. E como isso nos afeta? Imagine que você decide trocar um não por um sim em um convite de última hora. Essa escolha pode te levar a conhecer alguém, mudar de cidade, iniciar um projeto. Quem sabe? Lorenz nos mostrou que a vida não segue linhas retas e previsíveis. Tudo está conectado, e as condições iniciais de qualquer situação são como sementes plantadas no terreno fértil do tempo. A questão que fica é: como podemos usar esse conhecimento a nosso favor? Talvez a resposta esteja mais próxima do que imaginamos. Agora imagine isso: o mundo à beira de uma guerra nuclear. A tensão no ar tão densa que poderia ser cortada com uma faca. Esse era o cenário durante a crise dos mísseis em Cuba, quando um único oficial russo, Vassily Arkhipov, teve a coragem de discordar de seus superiores. Eles queriam lançar um torpedo nuclear, acreditando que a guerra já havia começado. Ele, porém, disse não. E foi esse não que impediu o início da Terceira Guerra Mundial. Veja como uma decisão individual, aparentemente pequena, salvou bilhões de vidas. E isso não para por aí. Considere a invenção da vacina contra a poliomielite por Jonas Salk. Antes dela, uma epidemia devastava famílias inteiras, causando mortes e paralisias. Salk não apenas desenvolveu a vacina, mas também recusou-se a patenteá-la, garantindo que ela fosse acessível ao mundo todo. Pense nisso. Um único homem, um único ato de altruísmo, mudou o destino de gerações inteiras. Quantas vidas existem hoje por causa dessa decisão?
Quantos sonhos e famílias foram possíveis porque ele escolheu compartilhar seu conhecimento? Essas histórias nos mostram o poder do efeito borboleta no mundo real. São lembretes de que, mesmo em momentos de caos, nossas escolhas têm um impacto maior do que podemos imaginar. Quem sabe, uma decisão que você toma hoje, atender um telefonema, enviar uma mensagem, começar aquele projeto, pode alterar o rumo de muitas vidas no futuro. O que seria apenas mais um dia comum para você pode ser a semente de algo extraordinário. Mas será que estamos preparados para abraçar essa responsabilidade? Você já ouviu a frase "prever o futuro é impossível"? No campo da ciência, isso é quase uma verdade absoluta quando lidamos com sistemas complexos, como o clima. A teoria do caos, que ganhou força com a descoberta de Edward Lorenz, escancarou a fragilidade da previsibilidade. Diferente das órbitas planetárias, que seguem regras matemáticas simples e estáveis, o clima é uma dança de incontáveis variáveis. Imagine tentar calcular a posição de cada molécula de ar e como elas interagem. É como tentar encontrar uma agulha em um palheiro, onde o próprio palheiro está em constante movimento. Mas por que isso importa? Pense em algo prático. Previsões climáticas. Elas podem ser confiáveis para a próxima semana, mas extrapole para um mês e o caos se instala. Pequenas mudanças, como uma borboleta batendo asas no Brasil, podem, teoricamente, gerar um furacão nos Estados Unidos. E isso não se aplica só ao clima. O mesmo princípio pode ser visto em mercados financeiros, redes sociais ou até na nossa saúde. Pequenas escolhas iniciais, como economizar um pouco a mais ou ajustar uma rotina, podem causar grandes impactos ao longo do tempo. Essa imprevisibilidade também nos dá uma perspectiva humilhante e fascinante sobre o mundo. Embora a ciência seja excelente em mapear padrões, ela reconhece que alguns sistemas simplesmente não se deixam prever com exatidão. E é aqui que entra a beleza do caos. Ele não é aleatório, mas sim um lembrete de que pequenos atos e condições iniciais importam. Agora pergunte-se: será que estamos subestimando o poder das pequenas ações? Pode ser que a resposta esteja escondida na próxima curva do caminho. Imagine um desenho feito de infinitos detalhes, cada vez mais minúsculos quanto mais você aproxima o olhar. Isso é um fractal, uma metáfora visual perfeita para entender o caos. Parece um rabisco sem sentido à primeira vista, mas à medida que seguimos as regras básicas que o formam, surge um padrão incrivelmente complexo. O fractal nos ensina que, mesmo quando algo parece aleatório, pode haver uma estrutura escondida, uma ordem no aparente desordenado. É como a vida. Decisões pequenas podem se transformar em algo extraordinário quando vistas à distância. Agora, pense nisso de forma prática. Já percebeu como um simples hábito pode criar um padrão? Imagine começar o dia lendo uma página de um livro inspirador. Isso parece trivial, mas a repetição transforma o hábito em conhecimento acumulado, e o conhecimento pode virar ação. Fractais existem em tudo ao nosso redor, das galáxias no espaço às folhas de uma árvore. Essa repetição de padrões em diferentes escalas reflete como pequenas ações, repetidas ou interligadas, podem ter impactos estruturais no longo prazo. E o mais fascinante é que essa interconexão nos envolve o tempo todo. Um elogio que você faz a alguém pode mudar o dia daquela pessoa. E isso pode reverberar em decisões que você nunca verá. O fractal, assim como a vida, não é apenas uma questão de matemática. É um lembrete visual de que tudo está conectado. Agora, surge uma questão intrigante. Se cada pequena ação tem esse potencial, será que podemos moldar padrões mais profundos e significativos a partir das escolhas de hoje? Às vezes, uma decisão que parece insignificante no momento acaba moldando todo o curso da nossa vida. O efeito borboleta nos convida a refletir sobre isso, mostrando que até as escolhas mais simples podem ter impactos profundos. Pense naquela vez em que você escolheu seguir por um caminho diferente no trabalho e, por acaso, encontrou alguém que mudou sua vida. É isso que o conceito nos ensina.
Nossas ações não são isoladas. Elas criam ondas que viajam no tempo, afetando não só a nós, mas também quem nos rodeia. Essas ondas não param em nós. Lembra daquele conselho que você deu a um amigo ou de um gesto aparentemente pequeno, como oferecer ajuda a alguém em dificuldade? Muitas vezes, essas ações reverberam de formas que nem imaginamos, talvez influenciando decisões, motivando mudanças ou até mesmo moldando o futuro de gerações. Um exemplo inspirador está em histórias de grandes inventores ou líderes cujas escolhas, movidas por um momento de coragem ou insight, ecoaram ao longo do tempo, transformando vidas muito além do alcance imediato. O mais curioso é que nem sempre percebemos o impacto imediato de nossas escolhas. É como plantar uma semente em um solo fértil, sem saber ao certo o tamanho da árvore que ela vai se tornar. Cada ato é uma pequena contribuição para o futuro, mesmo que os resultados não sejam visíveis de imediato. E se tudo o que fazemos hoje tiver o potencial de alterar o amanhã de maneiras que nunca imaginamos, talvez a resposta esteja na forma como escolhemos viver o agora.